E aí galera, esse aqui é mais um vídeo do nosso vlog Formando Ideias. E hoje nós vamos falar sobre a mistura de fé com ciência, né? Uma questão que sempre é discutida. E aí, será que dá para misturar? Será que um cientista religioso pode fazer um bom trabalho? Pode. Eu vejo um argumento muito falso dos ateus dizendo que se você é religioso você não pode fazer uma boa ciência. Que não é verdade, né? A história mostra uma série de cristãos, né, fazendo boas colaborações, né, para o mundo científico. Newton, Mendel, entre outros. Qual é o grande problema? Um religioso jamais vai concordar com uma ideia que vá contra os dogmas da sua fé. E isso atrapalha para analisar algumas ideias da ciência, não todas. Todos esses grandes nomes que eram cristãos e que deram contribuições para a ciência, as suas contribuições não afrontam os dogmas fundamentais da sua fé, como por exemplo Newton. Newton falou sobre a gravidade, mas em nenhum momento a gravidade confrontou algum dogma da fé cristã. Agora, se você, por exemplo, duvidasse que a Arca de Noé era verdadeira, aí ele poderia discutir seriamente com você, né? Porque o importante para um cientista religioso é que os dogmas da sua fé não sejam confrontados, né? E o que acontece? Há um grande espaço para o cientista religioso poder trabalhar. Por exemplo, um cientista pode ser um cara que entende muito de foguetes, né? Que pode ser um dos maiores construtores de foguete do mundo e tal. E ele pode ser o melhor nisso. Só que a partir do momento que você conversa com ele sobre algum dogma, quer dizer, sobre alguma ideia que ameaça o dogma da fé dele, tudo muda. Se você dá para ele uma ideia que não ameaça o dogma da fé dele, ele vai analisar aquela ideia de uma maneira normal, neutra, digamos assim, racional, totalmente racional. Agora, se aquela ideia ameaça o dogma da fé dele, tudo muda. Ele já vai dizer que aquele dogma está errado, quer dizer, que aquela ideia está errada. Claro que ele não vai dizer que aquela ideia está errada porque afronta o dogma da fé dele. Ele vai passar vergonha na comunidade acadêmica se ele falar isso. Ele vai usar algum argumento racional para confrontar aquela ideia. Ele vai usar a razão, para defender a sua fé de um argumento que vem da razão. Então esses cientistas usam a razão para uma causa menos nobre, porque eles usam a razão para defender apenas a sua fé. É tanto que os cientistas religiosos, os mais extremistas, conhecidos como criacionistas, eles têm pouca produção científica. Eles estão muito mais preocupados em defender os dogmas da sua fé. E o que acontece? Existe um grupo no meio científico chamado de criacionistas, que são cientistas, que estão prontos para defender os dogmas da sua fé usando a ciência. Eles acham que isso é possível. Então o que acontece? Qualquer cientista que diga que o melhor argumento para explicar o início do universo seja um ser superior, que diz que a evolução é falsa, que diz que a Bíblia é um livro totalmente original, que não foi copiado de nenhuma outra cultura. Esse tipo de acadêmico, esse pode ter certeza que ele é religioso. Por quê? Porque a maioria das evidências, a maioria da corrente científica vai contra essas ideias que eu falei. A maioria dos cientistas não usa a ideia de um ser superior para explicar o universo. A maioria esmagadora dos cientistas aceita já a evolução como um fato, até porque a evolução já está comprovada, diga-se de passagem. E a maioria dos acadêmicos, dos pesquisadores, aceita a ideia, até porque também é comprovado, que a Bíblia ela recebeu muita influência dos povos ao redor, dos sumérios, babilônicos, egípcios, e que não é um livro totalmente original, diferente do que acreditam os cientistas que são criacionistas. Ou seja, existe um grupinho dentro da comunidade científica de religiosos que estão apenas com um intuito ali, defender a sua religião. Eles estão preocupados em fazer isso e apenas isso. Como eu falei, a produção científica desses religiosos é muito pequena.
né? Então, na maioria do tempo, eles ficam tentando dizer que a ciência prova que os dogmas da fé deles são verdadeiros e tal. Só eles que falam isso, porque os outros cientistas que não são religiosos não falam isso. E olhe lá, porque tem até religiosos que são cientistas que já aceitam, né, a ideia de que não dá para se confrontar a ideia da evolução, por exemplo. Então, geralmente, esses cientistas que dizem que a evolução são falsos são religiosos meio extremistas. Né? Então, o que acontece? Eles fazem um desserviço para a comunidade acadêmica, porque espalham ignorância. Ficam dizendo que a evolução não é verdadeira e tal. E como eles sabem que não tem espaço no meio acadêmico, o que eles fazem? Eles começam a construir suas próprias faculdades, seus próprios centros de pesquisa. Sempre quando você vê uma pesquisa muito estranha, que não é comum escutar, por exemplo, homossexuais tendem a, sei lá, estuprar os filhos que eles adotam. Tipo assim, uma coisa bem absurda. Quando você vê uma coisa desse tipo, tenha certeza que aquela pesquisa, aquele instituto é religioso. Por quê? Isso é preconceito? Não, é uma constatação. As outras pesquisas, por exemplo, não tem nada que comprove isso. Quando eu falo as outras pesquisas que não têm ligação com religião. Né? Então não há nada que comprove essa ideia de que, por exemplo, o homossexual ele faz mal para uma criança quando ele adota a criança. Né? Isso geralmente vem de centro de pesquisa que possui religiosos ali, né, presidindo ali o negócio. O Malafaia, ele gosta de citar muito esse centro de pesquisa, né? Porque lá nos Estados Unidos, os cientistas religiosos tentam se passar por cientistas normais, digamos assim. Porque lá não se pode misturar religião com ciência, né? Isso é proibido por lei, inclusive. Então eles tentam o máximo possível se passar por religião, por ciência normal, né? Para tentar convencer de que aquilo não é uma conversa religiosa tentando se infiltrar em ciência. Então eles tentam disfarçar, aí dão um nome diferente, design inteligente, por exemplo, e por aí vai. Né? Então esse é o grande problema. Se um cientista religioso desenvolver uma ideia que não vá contra os dogmas da sua fé, ele pode ter muito sucesso ali. Agora, a partir do momento em que se dá uma ideia que confronta o dogma da fé dele, então tem certeza que ele não vai aceitar. Então você meio que sabe o que o religioso vai dizer sim e o que ele vai dizer não, mais ou menos. Né? Então, e tem outro detalhe. Depende muito da visão que aquele cientista tem da sua própria religião. Por exemplo, existem cientistas que dizem que a Bíblia não pode ser levada totalmente a sério. Tem algumas coisas que são metáforas, tem algumas coisas que são ultrapassadas e tal. E tem outros cientistas religiosos que dizem que não, a Bíblia é totalmente correta e tudo ali pode ser levado a sério. Então, por exemplo, se você disser que a Arca de Noé é um mito, não uma história de verdade, esse primeiro cientista, que diz que as histórias são metáforas, pode concordar com você. Já o segundo cientista, que diz que a Bíblia é totalmente verdadeira, ele vai discordar. Então perceba que você sabendo como ele vê a própria crença, você pode saber o que ele vai concordar e não concordar, o que é estranho. Né? Um cientista normal não faz isso. Um cientista normal, ele não pode logo mostrar a sua preferência. Né? Tem que analisar uma ideia de maneira totalmente racional. Só que com os cientistas religiosos dá para saber antecipadamente o que ele vai aceitar e o que ele não vai aceitar. Porque as interpretações que eles têm são totalmente a favor da sua crença. Sempre a favor da sua crença. Nenhuma ideia, nenhum pensamento, nenhuma tese, nenhuma teoria que vá contra os dogmas da fé deles serão aceitas. Então o que acontece? A comunidade acadêmica começou a perceber isso e começou a deixá-los de lado. Eles são meio que marginalizados no meio científico. Por quê? Preconceito? Não. Porque um cientista, quando vai analisar uma ideia, ele tem que analisar aquela ideia de maneira racional, baseada nos fatos que se mostram, né, e usando seu raciocínio lógico. Infelizmente, esses cientistas religiosos
deixam a sua fé influenciar na sua análise de ideias. E qual é o resultado? Aquilo que eu falei. Eles sempre vão interpretar de uma maneira que vai ser a favor da crença deles. Por exemplo, digamos dois arqueólogos. Digamos um arqueólogo normal, que não é religioso. Digamos que ele ache restos de egípcios, por exemplo, do povo egípcio, no fundo do Mar Vermelho, né? Então o que ele vai tentar, as hipóteses que ele vai levantar? Um navio afundou e tal, uma coisa normal, né? Coisa simples. Agora digamos que esse arqueólogo é judeu, né? ou cristão ou islâmico. Né? Digamos que ele também acha essa ossada de egípcios ali no fundo do Mar Vermelho. O que ele vai interpretar? Você já sabe o que ele vai dizer. Ele vai dizer que todas as outras hipóteses estão erradas e só uma hipótese é verdadeira. Que de alguma maneira, né, o Mar Vermelho foi aberto e que aqueles egípcios que estão ali devem ter sido mortos por isso, né, quando o mar voltou a fechar. Nenhuma semelhança com aquele relato dos 10 mandamentos é coincidência. Né? Ou seja, eles sempre vão interpretar de uma maneira que vai ser favorável à sua fé. É por isso que se tornaram marginalizados, porque não se deve levar a sério. Eles não estão interessados em descobrir a verdade, estão interessados em descobrir os dogmas da sua fé. Usam a ciência de maneira egoísta. A ciência é um método que é usado para descobrir a verdade, não para defender aquilo que conforta você. Infelizmente, esses cientistas religiosos fazem isso. Um cientista religioso pode fazer uma boa ciência? Pode. Desde que ele faça uma ciência, né, que não vá muito nas áreas que confronte os dogmas da fé dele. Porque se ele for biólogo, né, há uma tendência que ele vai dizer que a evolução é falsa. Existem religiosos que já admitem que não tem mais como lutar contra a evolução. Mas muitos ainda negam, porque vai contra a fé deles. Então um cientista religioso, ele pode até fazer sucesso em áreas que não confrontem muito os dogmas da fé dele. Ele pode fazer sucesso, pode fazer grandes contribuições, na verdade. Só que, a partir do momento em que ele se deparar com uma ideia que vá contra os dogmas da fé dele, ele vai dizer não, que ele vai deixar a fé dele influenciar, né, na sua análise. Porque, infelizmente, um cientista religioso, assim como todos os religiosos, são dependentes emocionais da fé dele. Né? E nada que vá contra a fé dele ele vai admitir, porque ele é um dependente emocional. Ele precisa daquela fé, né, para sobreviver. E, infelizmente, isso atrapalha na análise racional dele de ideias. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo. Até a próxima. Curte aí, compartilha o vídeo aí. Dá uma força pra gente aí. Valeu!